tarde a todos, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Louvado seja Deus pela oportunidade que temos de mais uma vez estarmos em sua presença, entoarmos louvores ao seu nome, e agora que chegou a oportunidade de ouvirmos a palavra de Deus, que o Senhor prepare o nosso coração, a nossa mente, para você que está ligado na internet também nos acompanhando, que Deus fale poderosamente ao seu coração. Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 13, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Feche teus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Pai bendito e santo, nos colocamos, Pai, diante da Tua palavra, prontos para ouvir o que o Senhor tem a tratar conosco nesta tarde. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor use a minha vida como instrumento em Tuas mãos. Que o Senhor perdoe, Pai, os nossos pecados, nos dê ouvidos de ouvir, e que aquilo que o Senhor tratar conosco, o objetivo, Pai, da Tua palavra, o Senhor prospere em nosso coração, em nossa vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo, fala conosco, Pai amado e santo. É o que nós te pedimos e certos da vitória te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Louvado seja o Senhor. Nós estamos tratando aqui de um texto do livro de Números, capítulo 13. Vamos entrar um pouquinho também no capítulo 14. Mas antes de meditarmos, discorrermos sobre esse assunto, eu quero trazer aqui um pequeno contexto para que os irmãos possam se situar aqui na mensagem. Libertos do Egito por mão forte do Senhor, o povo de Israel, liderado por Moisés, saiu testemunhando os grandes feitos de Deus, os sinais poderosos que o Senhor realizou ali na terra do Egito, conforme está descrito ali no livro de Êxodo. Então começaram a peregrinação pelo deserto e caminharam durante um tempo até o deserto, até o Monte Sinai no deserto. E ali o Senhor deu ao povo de Israel os 10 mandamentos, deu também as instruções de como deveria ser construído o tabernáculo, e a gente para no livro de Êxodo. Até aí o livro trata somente dessa trajetória, o sair do Egito, os sinais que Deus realizou no Egito, a caminhada até o Monte Sinai, a entrega dos 10 mandamentos e as instruções de como construir o tabernáculo. Então nós passamos para o livro de Levítico. No livro de Levítico, meus irmãos, o povo de Israel não caminha, fica somente ali recebendo do Senhor as instruções. O livro todo é Deus falando com o povo: agora vocês são o meu povo, e aprenderão agora a ser povo de Deus, aprender como seguir, como adorar, como andar em sintonia com o seu Deus. Não mais escravos do Egito, mas uma nação livre, agora pronta para servir o Senhor. Então Deus deu-lhes as instruções a respeito das relações sociais, políticas entre eles, como deveriam adorar no tabernáculo, como deveriam se portar perante uns aos outros e perante o Senhor. E também lhe deu instruções sobre a vida religiosa, os preceitos que Deus estabeleceu, cada detalhe que envolvia a adoração e o entrar na presença do Senhor no tabernáculo, conforme nós falamos. E aí nós começamos o livro de Números. Evidentemente, o livro de Números é uma sequência, ele vai alinhando com o livro de Gênesis, porque lá em Gênesis diz como é que o povo foi parar no Egito, naquele tempo de José, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, esses 3 livros, mais o livro de Números e também o livro subsequente, que é o livro de Deuteronômio, é de autoria de Moisés. Moisés, pela inspiração do Senhor, é o autor desse livro. E o livro de Números tem esse nome, porque foi estabelecido na tradução grega, na Septuaginta. Por que Números? Porque nesse livro há contagens de povo, 2 grandes censos pelo menos. Mas o nome original no hebraico do livro de Números é simplesmente no deserto, que são as primeiras palavras que esse livro descreve. Depois de todas as instruções, Deus chamou Moisés e falou para que ele levantasse um censo ali naquele grupo, a fim de determinar quantos eram os homens que saíram do Egito. Por que os homens?
e ainda de 20 anos para cima ele estabeleceu. Por que seriam os homens de 20 anos para cima? Porque uma vez orientados, aquele acampamento, orientado pelos 10 mandamentos, orientado pelas instruções do Senhor, contados para ver o seu potencial de combate, o seu potencial de guerra, estava pronto para conquistar a terra. Então mandou contar-se aqueles homens, e foram contados um grande número, em torno de 600 mil homens, de 20 anos para cima, homens aptos para o combate, aptos para conquistar aquela terra. A distância, meus irmãos, está tudo pronto, orientados, tudo pronto, vamos conquistar a terra, vamos entrar em Canaã. A distância do Monte Sinai até Canaã é de alguns dias de caminhada. Seria uma caminhada breve. Em alguns dias eles estariam ali, entrariam em guerra ali, combateriam e tomariam posse daquela terra. Mas nós sabemos que Israel permaneceu no deserto por longos anos. E por que isso aconteceu? Algumas coisas no meio desse caminho ocorreram. E uma delas é que nós vamos tratar aqui nesse texto hoje, no livro de Números, capítulo 13, versículo 1 até o 3. Louvado seja o nome do nosso Deus. Os versículos de 1 até 2 do capítulo 13 diz que o Senhor falou para Moisés enviar espias à terra de Canaã, homens que pudessem observar os pontos fracos da terra, ver quais estratégias poderiam ser usadas para que eles pudessem entrar ali, combater e dominar aquela terra. De cada tribo seria escolhido um representante, um líder, um príncipe entre eles, alguém com influência entre eles. Logicamente, 12 homens foram separados, um correspondente a cada tribo de Israel. Espionaram a terra durante 40 dias e então retornaram a Moisés com um relatório a respeito do que viram naquela terra. E viram que de fato era uma terra maravilhosa. Produzia frutos em abundância. Era uma terra especial. Porém, ali havia homens fortes. Havia gigantes ali. A maioria dos que foram ali verificar aquela terra, voltaram com um relatório desanimador. A terra é muito boa, produz frutos em abundância, terra como Deus prometeu, mas ali tem homens fortes, gigantes. Somente Josué e Caleb, dos que foram espionar a terra, somente esses dois trouxeram um relato de fé, um relato de coragem. Confiaram na promessa de Deus. Se você observar nos capítulos, no versículo de 1 até o 3, o Senhor diz assim: vai espiar a terra que eu hei de dar aos filhos de Israel. O Senhor mais uma vez confirmou a promessa de que ele daria aquela terra. Então, confiando na promessa, Caleb enalteceu as qualidades da terra e conclamou o povo: eia, subamos e possuamos a terra. A maioria dos homens, porém, a maioria tomou outra atitude. Apresentaram um relato desanimador, e você pode acompanhar comigo aí nos versículos 31, a parte B até o 33, que diz assim: porém os homens que tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Assim também o éramos aos seus olhos. O medo foi tão grande que eles olharam para si mesmos e viram que eles eram fracos. Eles não eram nada perante aquele povo. E era tanto medo que, mesmo eles sendo espias, possivelmente nem notados por aquele povo, mas ele chegou a dizer que aos olhos daquele povo eles eram como gafanhotos. Eles eram fracos, eles não tinham força para vencer. Ficaram temerosos, tão temerosos que consideraram a si mesmos como mínimos, como que não tivessem a menor chance de conseguir ali a vitória. Aí nós vamos para o capítulo 14. E entrar um pouquinho no capítulo 14, versículos de 1 até o 3. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. Olha, toda a congregação gritou em alta voz.
E o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres, nossas crianças, sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Olha como que o povo reagiu. Olharam para as circunstâncias, temeram, perderam a fé. A maioria, a grande maioria, fracassou. Na falta de disposição, meus irmãos, na fraqueza, na falta de fé, o homem tende a tomar decisões equivocadas, decisões erradas, com consequências muito ruins. E foi isso que aconteceu com os filhos de Israel. Você vai acompanhar comigo no versículo 4, que diz: diziam uns para os outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Isso pode ser dito em outras palavras. Não esse Moisés não. Essa história de terra prometida, que Deus prometeu, isso não vai ser assim não. Deus falou, mas e aí? Olha lá aqui que a gente está vendo. Homens fortes, homens poderosos, nós não temos a mesma chance. Vão nos matar todos. Temeram, fracassaram, tomaram outra atitude, tomaram uma decisão equivocada. Mas Caleb, em quem houve um outro espírito, assim como em Josué, Caleb lhes fez lembrarem das promessas de Deus, da grande promessa de Deus. Deus tinha dito para cada um deles que a terra era a terra que ele daria aos filhos de Israel. Quando Deus falou com Moisés: vai espiar a terra que eu darei aos filhos de Israel. Mas ninguém cogitou nisso. Eles não creram na promessa de Deus. Versículo 6 até o 9. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar na terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Nós cantamos aqui agora há pouco, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não temais. O Senhor nos prometeu isso, o Senhor está conosco. Mas o povo, meus irmãos, o povo decepcionou o Senhor. Tão pertinho, tão próximo de conquistar a grande bênção, eles voltaram para trás. E isso, meus irmãos, acendeu a ira de Deus. Eles não confiaram em Deus, não confiaram na promessa, não confiaram no Senhor. Era a geração daqueles que saíram do Egito. Eram os homens que viram os grandes feitos de Deus. Eram aqueles diante dos quais o mar se abriu. Eles testemunharam aquilo tudo. Eles comeram do maná no deserto. Eles foram alimentados com as codornizes, né, quando clamaram ali. E Deus fez grandes sinais. Tudo isso relatado ali no capítulo 11 do livro de Números. Tantas bênçãos, tantos milagres, tantos sinais feitos no Egito, feitos no deserto. Eles presenciaram tudo isso, mas não creram, temeram, olharam para as circunstâncias e não para o Deus que é o seu Deus. Apesar disso, diz aí no versículo 10, apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Josué e Caleb disseram: Deus fez grandes coisas, Deus nos prometeu, vamos em frente, não temais, não sejais rebeldes. Mas apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Uma atitude violenta, né? Vamos apedrejá-los. Porém, a glória do Senhor, o Senhor interveio, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio dele, até quando? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti, Moisés, né, povo maior e mais forte do que este. E o texto, meus irmãos, prossegue de uma forma maravilhosa. Depois disso, depois de Deus ter determinado o que faria,
eles não eram dignos, eles seriam deserdados da promessa, mas o texto diz que Moisés clama, intercede junto a Deus por esse povo. Não quer dizer aí que Moisés é mais generoso, mais gracioso que Deus. Não. Moisés, ele zelou pela reputação do Senhor, porque nos versículos 13 a 19 fala sobre isso. Moisés sabia que os egípcios tinham dito que Deus não seria capaz de libertar o povo do Egito. Então, para que não dissessem que Deus não os libertou e não os levou à terra prometida, para que os egípcios não falassem mal a respeito de Deus, para que a reputação, o nome do Senhor fosse mantido, engrandecido ali entre eles, ele clamou: Senhor, perdoa. E a oração que ele faz, eu acho assim particularmente muito bonita. Ele diz assim: rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia. Que a força do Senhor se engrandeça, perdoa a iniquidade desse povo, segundo a tua grande misericórdia. E Deus, meus irmãos, pacientemente, tantas vezes Deus mostrou paciência com esse povo. Deus perdoou, porém as consequências do pecado vieram sobre o povo, de forma que nenhum deles, exceto Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Aqui sobre o pecado, sobre a ação dos homens perante o Senhor e a posição de Deus em relação a tudo isso, é que eu centralizei o tema dessa mensagem: as terríveis consequências do pecado. Todo pecado que cometemos é contra Deus, obviamente, e o pecado sempre traz consequências. Vamos falar mais sobre isso. Vá comigo ao versículo 34 agora, do capítulo 14. Segundo, Deus falando ainda, segundo o número de dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Se alguém lhe perguntar, mas por que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto? Ficou 40 anos em função dos 40 dias. Cada ano correspondente a um dia que aqueles homens espiaram a terra e fracassaram na fé. Não confiaram na promessa de Deus. 40 anos até que toda aquela geração fosse exterminada, morresse no deserto. 10 vezes, meus irmãos, na trajetória. Por 10 vezes o povo de Israel colocou Deus à prova. Deus perdoou todas as vezes. Porém, disse que nenhum dos homens, que tendo visto a sua glória, que tendo visto os seus prodígios no Egito e no deserto, nenhum deles que desprezaram o Senhor entraria na terra que, sob juramento, o Senhor prometeu dar aos seus pais. Exceto, como dissemos, como vimos, Caleb e Josué, todos aqueles que foram contados no primeiro censo, todos aqueles ficaram pelo deserto. Seus corpos ficaram pelo deserto. Nenhum deles alcançou a terra prometida. Aí você vai conferir no seu livro aí, no livro de Números, que eles voltaram pelo deserto, se relacionaram com os habitantes de Moabe, casaram com mulheres moabitas, adoraram deuses dos moabitas, fizeram tudo errado, uma geração que se perdeu completamente e trouxe para si muito sofrimento. Eu gosto do capítulo 20, eu falo que gosto, mas é um capítulo que me dói bastante. Esse livro aí é um livro que mexe muito com o coração da gente, de ver tudo isso. E às vezes a gente até fala assim, povo difícil, povo terrível, mas nós vamos ver que nós também temos algumas coisas a melhorar. E a palavra do Senhor diz que tudo que foi escrito na palavra, as coisas que foram escritas, para o nosso ensino foram escritas. Então, observar isso em relação ao povo, também é interessante observar em relação a nós mesmos. Mas o capítulo 20, em especial, é um dos capítulos mais tristes que eu vejo no livro de Números. Numa das rebeliões do povo, as suas intensas e constantes rebeliões, o povo reclamou assintosamente com Moisés e com Arão, porque não tinha água. E se você ler depois na sua casa, não precisa agora tratar no capítulo 20, você vai ver as palavras que o povo usava contra Deus e contra Moisés e Arão. Palavras atrevidas, agressivas, palavras de blasfêmia, palavras duras de ouvir.
E mais uma vez Moisés foi ao Senhor, mais uma vez Moisés clamou a Deus por aquele povo, intercedeu junto a Deus por aquele povo. E o Senhor disse a Moisés: falai à rocha e dará a sua água. Talvez pelo calor da revolta, talvez por aquele momento tenso ali que Moisés vivia entre aqueles homens, o fato é que Moisés pegou o cajado e feriu a rocha. Não uma, mas 2 vezes feriu a rocha. E as águas brotaram em abundância e saciou a sede daquele povo. Porém Deus falou com Moisés e com Arão: vocês não fizeram como lhes ordenei. Por isso nem Arão nem Moisés entraram na terra prometida. E há um momento também que Deus permite que Moisés suba um monte e olhe para a terra. E Moisés observa até onde os seus olhos alcançam. Mas ele não pode entrar na terra, porque ele não fez como Deus estabeleceu. Aí você pode pensar assim, mas por que isso? Repare que lá no Monte Sinai, Deus deu a eles os 10 mandamentos, a lei, deu a eles todas as coordenadas, todas as instruções de como proceder, de como adorar, seguir passo a passo. Se você observar mais à frente, vendo em casa, estudando mais sobre isso, o livro subsequente, mais à frente, Josué, que foi escolhido por Deus para seguir depois de Moisés, Deus falou assim com Josué: não cesses de falar no livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Deus estabeleceu um padrão, um modo de agir, e para Deus o que vale é o que é prescrito. A gente pode ter a melhor das intenções, mas tem que ser feito conforme a vontade do Senhor. E alguém pode dizer assim, mas por que isso? Por que Deus estabeleceu que tem que ser como a vontade dele? E hoje, nesses tempos, tempos de atrevimento tão grande, alguém dizia assim, poderia dizer assim, mas por que, Senhor? Por que tem que ser do jeito de Deus? Só vai dizer que agora está na dizer é fascista, é isso e aquilo? Não, agora está na moda falar isso. Por que Deus está fazendo isso? Meus irmãos, Deus faz isso porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. O nosso plano não é o plano ideal. O plano ideal é o plano de Deus. O Senhor diz claramente na sua palavra: eu que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É para o seu bem. A vontade de Deus, fazer conforme Deus estabeleceu, é para o nosso bem, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Então não é para fazer diferente, é para soltar o cabo da nau e navegar com fé em Jesus, com fé em Deus, confiar no Senhor. Mas, então, foi dito para eles: vocês não verão a terra, vocês não entrarão na terra. Passados alguns dias, Arão morre, e depois de alguns anos, já longos anos passados, Moisés é chamado por Deus novamente, e Deus lhe manda que faça um novo censo, uma nova contagem entre o povo, os homens de 20 anos para cima. Mas não aquela geração que se perdeu, aquela geração que já morreu no deserto, obviamente, mas os filhos daquela geração, os homens que agora entrarão na terra prometida. Então, houve 2 censos aí no livro de Números. O primeiro, que fala sobre aqueles que saíram do Egito, em torno de 600 mil, homens acima de 20 anos. E depois, o segundo censo, os filhos daquela geração. E a contagem deu algo em torno de 600 mil homens, um pouco menos. O que diz claramente que aquela geração anterior, se tivesse sido fiel a Deus, confiasse no Senhor, entraria na terra, tomaria posse da terra, depois de apenas 2 anos pelo deserto. Não traria para si tanto sofrimento e não perderia a bênção de Deus. Por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa da falta de fé, uma geração inteira perdeu a bênção de Deus. Então, meus irmãos, nós podemos tirar algumas conclusões aqui neste livro, algumas conclusões que se aplicam à nossa vida. O fato que eu li aqui, uma história narrada que fala de um episódio que aconteceu com os filhos de Israel do Egito. Saíram do Egito, libertos pelo Senhor, caminharam pelo deserto,
foram orientados por Deus, preparados para conquistar a terra, porém entenderam, olharam para as circunstâncias, não confiaram no Senhor, voltaram atrás, se rebelaram contra os seus líderes, contra Josué, Caleb, contra Moisés, contra Arão, e foram tamanho foi o seu pecado, que acabou indiretamente afetando o próprio Moisés, que sofreu consequência disso também. A Bíblia diz que os homens são todos falhos. Moisés foi um grande homem de Deus, falava com o Senhor face a face, mas como todo homem, também tem suas falhas. Eu gosto que a Bíblia mostra bem claramente que todos os homens têm suas falhas. Se você observar na Bíblia, somente um viveu sobre essa terra sem cometer nenhum pecado, que é Jesus. Então, meus irmãos, essa história conta isso, conta esse fato. Perderam a bênção de Deus pela desobediência, pela incredulidade, pela rebeldia em seus corações. A palavra de Deus diz que essas coisas foram escritas para o nosso ensino, que nós podemos aplicar em nossa vida. O que nós aprendemos disso aí? Primeiro, obviamente, confiar em Deus, confiar nele o tempo todo. Se crerdes e ouvides a Deus, derem ouvidos, obedecer ao Senhor, certamente sereis abençoados. Mas também nós vemos aqui algo importante, como Deus foi paciente. Deus foi paciente e é paciente conosco também. Quando você olha de fora, você diz assim: poxa, mas esse povo, que povo difícil, que povo cabeça dura, como que eles puderam ser assim? Como que puderam recusar tamanha bênção com a promessa clara? Como puderam agir assim, com o relato de Josué, com o relato de Caleb, fazendo lembrar da promessa, com tudo que Deus fez? Como fizeram assim? E nós, meus irmãos, que temos hoje muito mais revelação a respeito do Senhor, que temos o Senhor Jesus Cristo, o Espírito de Deus que nos convence da palavra, da verdade, da justiça, do juízo de Deus, quantas vezes nós dizemos não para os planos de Deus? Quantas vezes nós buscamos a nossa própria estratégia e não queremos a estratégia de Deus? E Deus tem sido paciente conosco. Quantas vezes Deus tem nos perdoado, tem nos mantido na caminhada? O Senhor é paciente conosco. Mas muitas vezes nós não somos pacientes com pessoas à nossa volta. Às vezes falta paciência de lidar com a esposa, não tem paciência de lidar com o marido, com filhos, com um colega de trabalho, com pessoas que têm um pensamento diferente. A paciência é pequena. Paciência é um dos frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. Que o Senhor nos faça pacientes, entender que Deus também é longânimo para conosco e que nós falhamos também muitas vezes no mesmo exemplo de desobediência. Nós não estamos falando aqui em conquista de terra ou nada disso, mas muitas vezes você e eu tomamos atitudes diferentes, optando pela nossa própria estratégia, dizendo não para os planos do Senhor. Outra coisa que eu vi nesse texto aqui que me chamou a atenção, até porque eu disse para os irmãos aqui de Moisés, no capítulo 20, Moisés pacientemente intercedia junto ao povo. E Deus fazia grandes benefícios para o povo. Deus dava grandes vitórias, concedia muitas coisas por amor a Moisés. E você conhece a Bíblia e diz em outros momentos que muitas coisas Deus fez em favor do povo por amor a Davi, meu servo. Então, quando você interceder por alguém que precisa da tua oração, por alguém que vive no pecado, alguém que não conhece o Senhor, uma pessoa da sua família, um companheiro de trabalho, alguém que você conhece, ore ao Senhor, interceda junto a Deus, crendo que Deus pode fazer muitas coisas. Deus pode guardar, Deus pode dar uma nova chance, pode transformar uma situação por amor a você. Assim como Ele fez grandes coisas por amor a Moisés, por amor a Davi. Então ore pelos seus amigos, ore pelos seus familiares, não desista, continua clamando, interceda. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A outra coisa aqui, até o tema da mensagem, é o pecado traz terríveis consequências. Isso não tem a ver com salvação não, meu irmão. Nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, salvos pela graça, mediante a fé em Jesus. Isso não vem de nós mesmos, é dom de Deus, não de obra para que nenhum de nós nos gloriemos perante o Senhor. Somos salvos pela graça de Deus, pela fé, e está determinado. O que Jesus fez na cruz está feito, pago. Nós podemos entrar com confiança diante do trono de Deus e ter certeza de que naquele dia glorioso estaremos no céu com o Senhor. Mas o pecado, ele traz consequências. Quantas vezes,
falhamos e pecamos, e quantas coisas colhemos em função disso. É consequência. O pecado traz consequências. Nós não podemos brincar com o pecado, porque o pecado é contra Deus. Me perdoe aqui o termo que eu vou usar. Outro dia eu vi uma pessoa falando sobre definindo o pecado. Eu vou usar uma palavra, me perdoe assim, talvez um mau gosto da palavra. É como se fosse uma cusparada na face de Deus. Pecar contra aquele que nos amou tão intensamente. Pecar contra Deus. Deus que nos ama, que nos salva, que nos perdoa, que é paciente, que é longânimo conosco. Deus que ouve a nossa oração, que age muitas vezes em favor de pessoas a quem amamos, pelas quais intercedemos, por causa do seu amor por nós. E nós vamos agir com o pecado. Isaías diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, e é fato. O pecado rompe essa comunhão, rompe esse contato com o Senhor. Mas o pecado também traz outras coisas. O pecado impede, como nós vimos aí, de vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O pecado nos traz danos, muitos danos. E um dos grandes danos é deixar de viver a bênção de Deus. Deixar de viver o plano que Deus estabeleceu para nós. Deixar de ter aquilo que o Senhor nos dá graciosamente. Aquele povo ali deixou de receber uma grande bênção por causa do pecado. O pecado impede de viver essa bênção. Isaías capítulo 1, versículo 19 diz assim: se crerdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isso alinha com o que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quando fala vida e vida em abundância em Jesus, é mais profundo, porque Jesus fala de vida e vida eterna. Eu vim para lhes dar a vida eterna. Mas também a palavra do Senhor diz: se creres e me ouvides, comereis melhor desta terra. Ou seja, Deus tem bênçãos aqui também, aqui. Se crerdes no Senhor, confiar, ouvir no sentido de dar ouvidos, de obedecer, aquele que obedece a Deus, ele vai ter grandes vantagens, grandes benefícios. Não sei se os irmãos se lembram, alguns dias, algumas semanas, nós colocamos ali um devocional, nesse que temos feito todos os dias, na igreja, e falava sobre a santidade, os benefícios da santidade. Às vezes a gente procura ser feliz, é o objetivo de todos nós, quer viver em paz, quer ter a família bem estruturada, tudo na presença do Senhor, os filhos ali à nossa volta, todos eles no caminho do Senhor, bênçãos, bênçãos. A gente pensa assim, isso é ser feliz, ter a família no altar do Senhor, estar com Deus, com a paz de Cristo no coração, ser perdoado, ser salvo, isso é muito bom, é bênção de Deus. A felicidade está em se cumprir a vontade de Deus. O mundo procura felicidade em tantas coisas, mas nunca encontra, porque ser feliz é estar em sintonia com Deus, estar em obediência a Deus e andar segundo a sua palavra, andar em santidade, é ser feliz. O pecado, ele rompe isso. O pecado traz danos, tira a sua paz, tira a sua alegria, tira coisas que o recurso humano não é capaz de repor. O pecado rouba aquilo que é precioso, que é a paz, que é a alegria, que é a segurança, que é aquela sensação de felicidade, de estar com Deus, de estar na presença de Deus. Outra coisa que, a última, para a gente observar em nossa vida, reparou que Deus tratou com Moisés, falava com ele face a face, tinha um relacionamento profundo com Moisés, mas ainda assim Deus fez com que o pecado tivesse consequência na vida de Moisés. Na verdade, Deus não precisa de homem algum. Se você tem feito a obra de Deus, tem se empenhado na obra do Senhor, louvado seja Deus, tem feito tudo para louvor da glória de Deus, isso é muito bom e você deve continuar fazendo isso. Mas não deve pensar acerca de si mesmo além do que convém. O apóstolo Paulo nos orienta isso, e cada um pensa de si somente o que convém. Há alguns dias eu estava ouvindo uma explanação de um professor, teólogo, pastor, não quero colocar nessa ordem, que não necessariamente essa ordem. O nome dele é Heber Campos Júnior. Os irmãos que estudam isso, Charles Spurgeon, sabem de quem eu estou falando. E ele falou sobre esse detalhe do homem conhecer a medida de si mesmo. Isso até aí normal, uma orientação importante e comum. Mas o que me chamou a atenção foi o texto da Bíblia que ele usou. Ele usou a seguinte expressão: você é a imagem de Deus. Mas ele frisou bem:
você é a imagem de Deus, mas você é a imagem de Deus. Ou seja, você é uma bênção, você é muito abençoado. Há algo aí maravilhoso, ser a imagem de Deus, mas também há algo que nos humilha de certa forma. Você é a imagem de Deus, você não é Deus, você não é o Todo-Poderoso, você não é o que sabe tudo, você não é o dono da verdade. Deus está acima. Cada um pense acerca de si mesmo o que convém. Olha, eu sou abençoado por Deus, vaso de Deus, usado por Deus. Deus me tem abençoado, me tem alegrado o coração, isso é muito bom. Mas eu sou apenas um vaso de barro. O poder, a honra e a glória, o insubstituível, o grande entre todos nós, é somente o Senhor. Perceba essa diferença. Não é para você dizer que você é exageradamente elevado, porque isso vai te exaltar, isso vai abater, vai diminuir o seu irmão. Também não é para você dizer que você também não presta, que é isso, é aquilo, sou o pecador pior do mundo, a poeirinha, o pó, nada disso. Você é a obra-prima da criação de Deus, um vaso de barro que Deus usa por sua graça e misericórdia. Pense a respeito de si mesmo na justa medida. Não deixe de interceder junto àqueles que você ama, aqueles que necessitam da sua oração, do socorro de Deus. Saiba que o pecado tem graves consequências que te impede de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Seja paciente com os que estão à sua volta, assim como Deus tem sido paciente conosco. E que os ensinos da palavra de Deus, tudo que o Senhor nos mostra na sua palavra, seja para mim e para você a cada dia como uma lição, um estilo de viver, e que isso traga a paz e a alegria de pertencer a Deus e andar nos seus caminhos. Amém? Louvado seja o Senhor. Se coloca de pé nesse instante, nós vamos orar ao Senhor. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Nosso Deus, nosso Pai, te damos graças pela Tua palavra, que nos ensina, Senhor, o modo de viver. Te damos graças, Senhor, pela paciência que o Senhor tem conosco, com os nossos pecados, com as vezes em que questionamos para os Seus métodos, as Suas estratégias, queremos colocar, Senhor, os nossos modos de agir e falhamos muitas vezes. Perdoa-nos, ó Deus. Dá-nos também um coração intercessor e que nos lembremos sempre que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, a fim de não desistirmos de clamarmos para aqueles a quem amamos, aqueles que precisam, Pai, da intervenção do Senhor. Por amor, Deus, por misericórdia e graça, pedimos que o Senhor mude a história de cada um de nós, que o Senhor nos conduza segundo a Tua vontade. Senhor, que o Espírito do Senhor nos faça sempre lembrar da Tua palavra, a fim de não darmos lugar ao pecado, porque sabemos que traz grandes e terríveis consequências contra nós. Somos falhos, eventualmente vamos pecar. Sabemos também que o Senhor Deus nos perdoa por Tua grande graça e misericórdia, mas que estejamos atentos, que nunca haja em nosso coração incredulidade, Deus, falta de confiança em Ti, porque o Senhor já deu mostras suficientes de que o Senhor é fiel, a Tua palavra é pura e verdadeira, nós devemos obedecer. Nós Te louvamos, Pai, Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, com os olhos fechados. O grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos. Você que nos ouve na internet, que nos assiste, não deixe de dar o seu like, compartilhe essa mensagem que é importante, para que outros também possam ouvir a voz do Senhor, a palavra de Deus, e também estejam edificados na palavra. Amém? Deus abençoe a todos. Até a próxima oportunidade.